Voltando para terminar esse áudio. A pandemia no Brasil, ela está num paradoxo entre a ideologia dominante de uma classe de extrema direita que defende os meios de produção, que defendem a ganância, a cobiça por mais riqueza acima da vida humana. O Bolsonaro diz que a pandemia é uma gripezinha. Esta gripezinha, seu Bolsonaro, já levou a óbito milhões de brasileiros, a milhares de brasileiros. É engraçado, a gente vê nos jornais que óbitos de pessoas, pessoas contagiadas, é estatística, é números. Mas quando uma pessoa de tua família foi contagiada, já não é mais estatística nem número, é uma pessoa física. Então, Brasil, não tratemos os óbitos, os contágios das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, como estatística e números, mas como pessoas, como seres humanos. Pelo que eu estou vendo, vacina contra a pandemia não vai surgir tão cedo. E pelo caminhar da carruagem, escutam bem, no Brasil, que já está com as fronteiras os países vizinhos e os países do exterior da Europa, Estados Unidos, já fecharam a fronteira com o Brasil, o Brasil vai ser o epicentro do mundo em pandemia do coronavírus. Vai ter nas fronteiras dos países com o Brasil um cartaz que a gente vê em filme escrito danger, ou seja, perigo. O Brasil vai ser um país, vai ser um lugar onde as pessoas vão evitar, por ser um perigo de, por ser um local de perigo, como a Chernobyl. A Chernobyl não foi um período isolado, o Brasil vai ser um país isolado pelo mundo. E outra coisa que o empresário brasileiro não tem na cabeça, gente, a economia do Brasil não é uma economia isolada. O capitalismo hoje é o neoliberalismo. O capital em si, ele é mundial. O Brasil quer produzir, não é? Quer produzir. Os países lá fora estão mantendo a quarentena para depois, após a pandemia, alavancar o PIB. O Brasil quer produzir, mas o mercado funciona da seguinte maneira: importar e exportar. O Brasil, querendo produzir, certo? O único que está em condições de produzir no Brasil no momento é o agronegócio, que pode alavancar o PIB. Ou seja, as fazendas que estão no local mais isolados têm menos perigo de pegar o coronavírus. Mas nos meios urbanos, as empresas dos meios urbanos, onde há um aglomeramento de pessoas, pode haver contágio. O que eu acho?
Se haver um relaxamento, pode haver que o Brasil produza, certo? Um certo produtos para o consumo interno. Mas, com esse relaxamento, provavelmente vai ter muito ceifamento de vidas dos trabalhadores. E após o período pandêmico, os países europeus, os países asiáticos, os países vizinhos vão se alavancar na economia, porque estavam em quarentena e a se resguardar a vida dos trabalhadores. Assim, após o período pandêmico, começaram a produzir. E no Brasil, que achou que a sua economia era uma economia que não dependia dos